Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 176. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, no centro da bancada, ela que mexe com a beleza das mulheres, Tamires Sardinha. Boa noite, Ricardo, boa noite, Cris, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente em casa. Hoje vamos falar um pouquinho aí de como deixar a mulherada mais bonita. Aí, e a mamãe tá lá fora assistindo a gente, só na coruja. Os bastidores. E antes de começar esse bate-papo, né, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros, começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira da Boutique do Pão. Fenômeno. Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016 e nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também o quê? Sobremesa, aquele docinho para adoçar a vida do Capitão Brownies. É o melhor que existe na face da Terra, do universo, enfim, de onde existe vida. O melhor que eu já vi na vida. Eu também. E aí o nosso grande Capitão Brownies, né? Ele tá lá anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Inovando sempre os sabores aí. Temos também a parceria da Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do Parque Centro. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São 26, quase 27 anos de experiência. É tempo, hein? E na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você, o cliente. Tá? Lá você vai ter um corte direcionado para você exclusivo. Cara, é bom. E hoje, né, começando aí uma conversa interessante, né, falar sobre beleza feminina, vaidade, né? Não só vaidade, né, cara, autoestima, né? Mas eu costumo dizer que no GoitaCast o convidado é sempre o tema, quem ele é, o que ele faz. Então eu acho que para começar, né, a nossa conversa, seria interessante que a galera conhecesse melhor a Tamires Sardinha. Quem é a Tamires Sardinha? Então, a Tamires Sardinha hoje atua como esteticista, como micropigmentadora de sobrancelha, labial, depiladora também. E também atuo na área de ministração de cursos. A gente oferece cursos lá no estúdio de sobrancelha, de depilação, estando aí formando novas profissionais para o mercado, para elas estarem se qualificando nesse mercado que a cada dia está aumentando muito, né? É um mercado que nunca tem fim, no mercado da beleza. É verdade. E a moda, ela muda muito, né? Eu me lembro que até um tempo atrás, eu sou um pouco mais antigo do que todos, se resumia no salão de beleza, né? Tinha lá aquele secador de cabelo gigante, aquela fofocada, revista na sala de espera. E hoje não, hoje mudou muito, né, Tamires? Até as acomodações, né? Tudo tá diferente. Sim, sim. Hoje em dia é muito comum a gente ver que a área da beleza, ela se dividiu bastante. E aí a gente tem esses nichos em que profissionais focam só na sobrancelha, outras só em cabelo, outras só em depilação. E aí você acaba se especializando dentro daquela área. Então, quando você foca numa área, você fica referência naquilo. Ficando mais sofisticado, né? Ricardo foi falando que a moda muda, né? Eu lembro que antigamente o pessoal usava muito aquele louro oxigenado, Verdade, amarelo. verdade. Até você olha as novelas mais antigas, Sim. as louras eram todas cabelo amarelão. Hoje em dia não se usa mais isso, né? Era bem chamativo, né? Nos anos 80 também tinha uma coisa que as mulheres faziam no cabelo, eu acho que é reflexo o nome, que era o contrário de alisar, né? O cabelo ele ficava crespo, ondulado, e depois mudou, né? Depois teve aquela febre de alisamento, todo mundo alisou o cabelo. Aí teve progressivo, inteligente, né? E agora eu acho que tá meio mesclado, né, Tamires? Tá meio misturado isso aí. Sim, sim. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo voltar ao cabelo natural. Dentro da estética a gente vê que a coisa do natural tá voltando muito.
seja no cabelo, seja em unha, seja em qualquer área dentro da estética. A gente busca muita naturalidade hoje em dia. Então, tem muitas mulheres deixando de alisar o cabelo, assumindo os cabelos naturais. Isso é bem legal. Muda muito com o tempo. Pelo momento que a sociedade vive, antigamente o preconceito era maior, né? Hoje, Verdade. Cabelo crespo era mal visto, cabelo enrolado. O pessoal falava que era cabelo ruim, né? Sim. Cabelo ruim. Pichain, né? Hoje em dia é orgulho, né? Você assumir seus cabelos naturais. Porque você vê, né? Nos anos 80, quem tinha o cabelo liso cacheava o cabelo. Aí depois, quem tinha o cabelo cacheado, alisava. E, de repente, está havendo uma aceitação da sua realidade hoje, né? É verdade. Sim. E é muito legal a gente ver isso, que as pessoas estão trazendo essa versão delas mesmas. E muita gente nunca se viu com esse cabelo natural, com essa versão mais ela. E aí acaba gostando mais e fica mais original. Que já foi educado ali desde criança, desde novo, já que tem que mudar. Nem sabe como é, né? Exatamente. O seu natural. E tem a questão também das pessoas que o cabelo vai ficando branco, né? Hoje estão aceitando mais essa questão de não ter aquela tortura, aquela obrigação de pintar o cabelo de preto, né? Aceitar os cabelos brancos. Exatamente. A gente vê muitas pessoas hoje já assumindo esse branco e fica bonito, né? É charmoso hoje, né? O grisalho. Sim. Eu já tô começando a colecionar, né? Principalmente na barba. A barba, cara... Quando começa a nascer cabelo branco na barba, já era. Não, e se você pegar uma foto minha de 2022... até 2022, a barba pretinha. Depois, cara, eu já nem tô deixando muito porque entrega muito, cara. E barba pintada é um negócio horrível também. É horrível, cara, que fica artificial, parece um boneco, sei lá. Não engana ninguém, né? Não engana ninguém, cara. Ainda mais que as pessoas já me veem com a parada branca, né? É complicado. E é a mesma coisa do cara que faz implante capilar. Eu tenho um colega que ele era careca. E sei lá, cara, é estranho, porque eu sei que ele era careca. E eu vejo ele com cabelo. Do nada apareceu o cabeludão. Mas, sei lá, eu sei que ele é careca. É estranho. Quem não sabia até vai, mas é meio falso, sei lá. Pra quem não conhece a pessoa, tá conhecendo já, assim. Mas pra quem já conhece, né? Já sabe como que é. Impacta, né? Até quando a pessoa muda o visual também, né? À primeira vista, a pessoa fica impactada. Um corte de cabelo que você faz diferente. Muda a cor, às vezes, muda o formato. E atualmente, Tamires, qual é o boom do momento, assim, por exemplo, para as festas? O que tá, assim, mais na tendência em relação a cabelo, assim? Então, em relação a cabelo, a gente vê muito essa questão das pessoas assumindo o seu cabelo mesmo. Antigamente, as pessoas modificavam muito até para sair, para uma festa, para um show, para um evento. E hoje em dia, o pessoal se assume mais como ele é. Às vezes, nem faz muita coisa, acaba saindo com ele ao natural mesmo. Antigamente, era escova e chapinha. Só se falava disso, né? Então, mas tem um processo que... Tudo isso que é feito de progressiva, de inteligente, isso pode reverter? Normalmente, você tem que esperar o seu cabelo natural ir crescendo para ir retirando, entendeu? Esperar sair. Aquele que você já mexeu ali, acho que não volta muito, não. Porque tem uma que isso é definitivo. Meio complicado. Tem gente que até uma menina que eu sigo no Instagram, ela praticamente cortou o cabelo baixinho mesmo pra deixar voltar voltar. Já tá crescendo enroladinho. Tem esse esquema, né? E o cabelo dela não é crespo, não. Ela até tem de pele tão clara, mas o cabelo dela cresceu bem enroladinho. Ela falou que queria deixar o cabelo dela crescer de forma natural. E ela foi lá, já foi radical. Cortou bem baixinho mesmo pra o cabelo já crescer sem química, sem nada. E hoje é engraçado, né, que antes de começar o programa, eu mostrei a mãe da Tamires, mostrei ela também, o Josiel, uma foto minha com 18 anos, quando eu fui me alistar no exército. O cabelo sim. Armado. O meu cabelo, tipo assim, não é aquele cabelo que ficava comprido, de rabo, tipo índio americano, não. Ele tinha tendência de ficar meio crespo, assim, meio armado, meio bozo, assim. Então, assim... Igual um capacete. Tem uma vez que eu tentei, mas eu tinha que puxar muito o cabelo, passar muito creme e tal, que eu não sei se existe ainda, Neutrox. Existe. Existe ainda? Existe. Mulherada usa. Mas aí, às vezes, o rabinho ficava meio espalhado, assim, entendeu? O meu cabelo tem essa tendência de ser crespo. É que eu não tô deixando mais crescer, mas...
Cara, aí eu cheguei no exército, né? Isso foi em 97. E eu tinha bebido muito na noite anterior. Eu fui, tipo, a pé, cara, correndo até lá. Do Turf até Guarulhos, ali onde era o exército. Levei o maior esporro do sargento. Cara. Você tá pensando que tá onde, menino? O cabelão igual um doido, olha. Que doideira, cara. Mas tem essa questão do cabelo, né? Ele não é tão liso, ele arma pro lado, assim. Cresce pra cima, não cresce pra baixo. Né? Fica meio estranho. Eu já tentei também deixar o cabelo crescer, mas eu não tenho paciência, não. Realmente... É um processo, né? É um processo. Aí, Tamires, tem questão também, eu percebo, a sobrancelha muda muito, né? Muda bastante. É uma área que, se a gente pegar para olhar de 1960, 70, 80, antigamente a gente via muitas sobrancelhas muito finas, né? Se a gente olhar nossas avós, nossas tias, as sobrancelhas são finas. O legal era ser fino, não é? Isso. E aí hoje a gente vê que o pessoal já mudou de opinião quanto a isso. Hoje em dia, quanto mais cheia a sobrancelha, mais natural, mais bonita. Porque eu vejo que as suas sobrancelhas, por exemplo, elas são destacadas, né? Bem separadinhas. Sim. Esse, no caso, seria o padrão da moda atual. É um padrão. Hoje em dia, a gente tenta ao máximo respeitar o que tem ali de pelo na sobrancelha da cliente. Quanto mais cheia, mais bonita. E até os procedimentos, micropigmentação, rena, hoje em dia eles são voltados para um resultado mais natural, não tão marcado. E não é qualquer profissional que sai fazer bem também. Tem alguns que ficam tipo, fica muito parece uma fita isolante. Fica reto, sei lá. Porque o dela tá desenhadinho, tal. Tem uma expressão, mas tem que reto, assim. Não fica natural, né? Não fica, parece um bigode, sei lá. Agora, essa micropigmentação é rena, né? É uma coisa que pode tirar, porque senão aí muda a moda, como é que faz? Então, micropigmentação não é uma tatuagem. É diferente, micro e rena. A rena é uma tintura, como se fosse uma tinta de cabelo, só que ela sai com 5 a 7 dias que você aplica. A micropigmentação é como se fosse, grosseiramente falando, uma tatuagem. Só que mais superficial na pele do que uma tatuagem. Porque o ideal é que com 1 ano e meio a 2 anos ela tenha saído quase tudo para você refazer. Tá. A amiga minha, ela começou como micropigmentadora e hoje em dia migrou, virou tatuadora. Tem. Legal, cara. Acontece. Começou fazendo micropigmentação, dali aprendeu técnica, ela já sabia desenhar bem e foi para tatuagem. E é engraçado que na micropigmentação a gente vê uma área muito extensa. Eu hoje trabalho com sobrancelha e com labial. Mas existe micropigmentação de cabelo, existe micropigmentação de barba, existe a micropigmentação paramédica de quem teve câncer de seio, que faz a reconstrução. É bem legal. Essa micropigmentação da barba poderia me ajudar, né? Dá uma preenchida aí. Preenchida e ficar preto. Aí fica pretinho. Não, porque quando ela começa a nascer, fica aquele espelhinho branco. Cara, é estranho. Parece que você tá doente, não sei. É chato pra caramba. Essa de cabelo eu já vi. Algumas pessoas que sofrem de calvície até faz um desenhozinho na cabeça pra ficar aquela aparência de cabelo que tá crescendo, né? Isso aí. E essa questão de tatuagem, eu tava vendo, né, que você tem algumas, né? Tem algumas. E esse 1969? É o ano de nascimento da mocinha ali, da minha mãe. Tá. Porque eu pensei, não é o seu, não tem como. Eu meio que calculei. Tem uma ampulheta também? Tem. É sobre o tempo, diferente. né? As tatuagens delas são bem originais, cara. É sim. A maioria tem algum significado pra mim. Um cachorro e um gato? Um cachorrinho e um gatinho. É bem legal. Símbolo do meu signo. O símbolo, a pinça, né? Que é uma marca da profissão. Isso aí. Eu acho que eu nunca vi alguém tatuar uma pinça. Acho que não vi. É diferente, né? É diferente. Tipo assim, eu nunca vi ninguém tatuar um extintor de incêndio. Seria interessante, cara. É uma coisa muito útil, que apaga um incêndio e tal. Eu nunca vi. Só um bombeiro mesmo. Bombeiro. Tem uma galera assistindo a gente aí no Instagram. Olha, rapaz. Os fãs aí da Tamires. A Camila, né? A tua colega. Falando, Tamires, sua linda, arrasa, mulher. Aí fez a Camila vendo a gente. A Camila esteve aqui com a gente. Aí ela comentou, de sobrancelha ela entende. A bicha é braba.
Ali o Guilherme Andrade, é possível restabelecer uma autoestima bacana para quem não tem muita sobrancelha? Ele está fazendo uma pergunta. É possível restabelecer uma autoestima bacana para quem ainda não tem muita sobrancelha, Tatá? O Guilherme perguntando. Então, nesse caso, seria bem interessante a micropigmentação, de uma forma natural, realçando ali o que a pessoa já tem de pelinho, né? E mantendo o formato o mais natural possível. Fica bem legal. Tem gente que tem a mesma ausência mesmo, né, de pelo na sobrancelha. Existe caso de alopécia também na sobrancelha. Eu atendi uma cliente tem uns 15 dias, um caso bem diferente. Ela fez uma micro, mas ela chegou pra mim sem pelo nenhum na sobrancelha. E aí foi um grande desafio, porque aí você tem que... O traço, sabe, né? Você tem que moldurar. Onde é a base, da onde que começa a sua sobrancelha. O formato, e tem que ser um resultado bem natural, né? Porque ela tá acostumada a não ter pelo, senão ela estranha. Rapaz, é engraçado como que faz uma diferença, né? Um pouco de pelo em cima dos olhos, como é que faz? Uma pessoa sem sobrancelha fica totalmente diferente. Fica muito diferente. É incrível como que faz diferença. E a Camila tá ressaltando ali o seguinte, ó, inclusive a Tamires vai dar um workshop sobre o mundo das sobrancelhas para profissionais da área. É isso aí. Você pode até falar sobre isso, entendeu? Data, tudo direitinho, que isso aí é interessante. Nosso workshop vai ser, sem ser sábado agora, o outro, dia 1º de junho. Vai ser lá no Hotel Comfort. Opa! Vai ser bem legal. É um workshop voltado para quem já é da área, né? E para quem deseja iniciar. De repente está naquela dúvida, né? Isso. Vai tirar todas as Eu falei isso ali com umas meninas essa semana, que às vezes você paga um curso que tem um valor mais alto e não se identifica. Verdade. Então, de repente, um workshop já vai abrir sua mente, vai entender melhor esse mundo. E a troca, né? O network com outros profissionais da área é muito interessante. E a gente já está com quase 100% esgotado. Aí, poucas vagas. Sem dúvidas, a hora é agora, né? Aí o Igor Melo, da SP Notebooks, curtindo a gente. Isso aí. Tamo junto, Igor. Guilherme. Dá um pulinho no Facebook. Aí a Kel Freitas, minha esposa, dando boa noite. A Camille Monteiro. A Braba do Pod. Aí. Camille é sua fã. Camille é uma amiga e uma cliente nossa lá do estúdio também. E você, homem, costuma fazer? Costuma ser micropigmentação mesmo? Homem procura mais para fazer o design normal, só limpar, né, os pelinhos. Mas tem casos que procura para micro, sim. Normalmente um resultado mais natural. Existem casos de pessoas que têm alguma cicatriz na sobrancelha e às vezes quer cobrir só aquela cicatriz, não quer que fique uma coisa muito forte. Dá para fazer também. Tem a questão da monocelha, né? Que é como se fosse uma só. A minha é quase assim. Tem sobrancelha que é bem cheia. E só em limpar ela já fica certinha. Já dá outro aspecto. É verdade. Eu não tenho visto a Malu Mader, mas ela continua com aquela sobrancelha que ela sempre teve. Ela é grossona, né? É a marca registrada, né? A Malu Mader. E aí o Igor Melo aí, fala aí, meu querido, saudade de vocês. Cara, saudade, vê se aparece. A casa é sua, meu amigo. A hora que você quiser, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. O cara é muito gente boa, profissional, assim, exemplar. Muito bom, entende tudo de informática, entendeu? É um cara que é bom demais tê-lo aqui conosco. Então, o seu público tem uma faixa etária, mais ou menos assim, que procura mais os seus serviços? Normalmente, acredito, de 20 a 35 anos é o público mais forte. 20? Mas a gente tem um público mais novo e um público de mais idade também. Normalmente um público de mais idade procura mais pela micropigmentação, porque já tem uma sobrancelha mais falhada, com menos pelo. Ou, como você falou do pelinho branco, existe também uma forma da gente tingir só o pelo da sobrancelha. E aí a gente acaba pintando só os pelinhos sem necessariamente ficar aquela tinta muito aparente na sobrancelha. Porque como foi falado, né, no começo do programa, fica uma coisa muito artificial, muito boneco, tipo o Celso Portiolli com aquele cabelo dele preto demais. Engomadinho. Parece que esse boneco Playmobil antigo, que tem aquela carapaça na cabeça. E você deve adorar quando tem casamento, né? Que vai aquele monte de madrinha da noiva, Sim, inclusive uma cliente minha casou no passado e trouxe uma galera. Veio ela, a mãe, as tias, as primas. Fechou o estúdio quase que só pra ela no dia.
Deve ser uma loucura no dia. É, muita corrida, porque é tudo ao mesmo tempo, né, cara? Sim. E o bom é que às vezes a cliente vem por um serviço e acaba conhecendo outros. Porque às vezes a cliente começa a fazer sobrancelha, mas aí fica sabendo que tem os cílios, que a Camila faz no estúdio, tem a depilação, tem a limpeza de pele. Então ela acaba virando cliente de outros serviços também. E depilação, a mulherada tem medo de fazer? Quando nunca fez, tem um pouquinho de medo, sim. Depois acostuma, né? Mulher tá acostumada a sofrer, né, Ricardo? Mulher é corajosa, né, cara? Homem tem medo de tudo. Homem que é frouxo. Homem não tem procura, não. Nossa, eu vejo Por que aquilo, será? aquilo me dá arrepio, cara, quando eu vejo aquele puxasse. Ui, nossa senhora. Mulher sofre. Eu não gosto de sentir dor, não, cara, na boa. Não é minha, não. Dentista é meu pesadelo. É complicado. A depilação dói um pouquinho, sim. Eu imagino. A mulher não vai dizer que depois não vai doer mais. Ela vai acostumar com aquilo ali, mas doer um pouquinho vai. É que não é também. Eu já tentei dar uma limpada na sobrancelha com pinça, mas eu desisti. Aí, viu? Rapaz, isso não é pra mim, não. Faz só na Gillette, tá bom, né? Não, nesse caso aí da pinça, além da dor, é paciência, né, cara? Nossa, de um em um, nossa. De um em um. É um trabalho terapêutico. Isso é coisa de japonês, né, que inventou isso. Existem outras formas de fazer a sobrancelha, a epilação no geral do rosto. Tem a linha, tem a cera. Tem muita gente que gosta de fazer sobrancelha na linha. E aí acaba facilitando, né? Porque você tira mais pelo de uma vez. E mudou também, agora falando um pouco dos homens, né? Essa questão, o homem está se depilando bastante, né? Hoje você não vê mais um homem com, tipo, Tony Ramos, que é peito cabeludão. Eu acho até maneiro, eu não tenho, gostaria de ter, mas eu acho uma coisa viril, entendeu? O cara, Homem desse cabelo. aparece aquele pelinho assim, ó. Eu não tenho, cara. E quem tem, tá tirando. Mas a gente vê muito os homens se cuidando mais hoje em dia. E essa parte estética de fazer unha, de fazer sobrancelha, tá voltando muito pros homens também. Unha... Eu tenho minha manicure particular. Às vezes ela senta assim do meu lado. Tá precisando ver essas unhas. Raquel Freitas. Raquel Freitas. Eu tô até com uma aqui com um problema aqui, que eu tive um acidente doméstico, aí tem que ter um cuidadinho especial para cortar. Tem paciência. O que eu faço às vezes? Eu, em vez de cortar a unha, eu tiro um pedaço assim, vou tirando um pedaço até chegar Descascando. eu vou descascando a unha. Aí vai doer mais ainda. É tipo uma laranja. Pior, aí quando chega às vezes na pontinha assim, aí pega assim, aí dói. Aí dói. Agora do pé já tem que ser na tesoura mesmo. R$2 um cortador de unha. Cara, eu não sei usar aquilo. Eu só corto com tesoura. Cortador de unha também não consigo me adaptar, Eu não consigo, eu só- Acho mais difícil. Eu só corto com tesoura. E aquela tesourinha que tem uma curvinha assim, menor. Pra pegar o cantinho da unha. Aí às vezes ela vem com aquela tesoura enorme, eu falo, meu Deus do céu. Mas nunca cortou pedaço de nada, não, tranquilo. Foi. A Raquel Freitas é tranquila, é um bom profissional. Raquel Freitas é a mulher de paciência. Paciência, que eu vou arrancando as unhas. Você tá com as unhas horríveis da mão. Eu falei, mas eu vou tirando, pra que cortar? Eu vou arrancando um pedaço. Aí, às vezes fica meio torta, aí arranha o rosto. Não, é uma coisa. Problema Meu muito pai. sério. Como é que você começou na área da estética? De onde veio esse interesse pra você entrar nessa área? Desde criancinha, não. Vamos lá. Eu queria ser veterinária quando era criança. Eu queria ser professora Nossa! de matemática. Nossa Senhora. Que matemática! Porque sempre gostei de matemática. Nossa, que sempre me coisa dei muito bem na área. aleatória, porque não tem nada a ver, né? Matemática com difícil de beleza. criança. Então, Não aí... tem. Vamos lá. Queria ser professora. Simetria. Aí eu fiz um curso de administração, um curso técnico, e a minha ideia depois era fazer a faculdade de administração. Aí eu fui fazer estágio no BEDA, trabalhei 2 anos no BEDA, na parte administrativa, e na época eu fiz um cursinho, que eu comecei pela sobrancelha. Fiz um curso de sobrancelha, comecei fazendo das meninas que trabalhavam comigo, atendi em casa. Cobaias. As cobaias. Atendi em casa. E aí, quando terminou meu contrato no BEDA, eu não estava conseguindo na área, que eu queria permanecer na área administrativa, e eu não entendia por quê. E aí eu comecei a investir na sobrancelha. Falei, vai dar certo.
Comecei a investir na sobrancelha, aí consequentemente veio o curso de depilação, o curso de estética. E hoje a gente acaba tendo que atribuir tudo isso, porque eu tenho que administrar, querendo ou não. E tô dando curso, então também dá para ser professora. Exatamente, porque como a gente já conversou com várias pessoas, às vezes não adianta você ser boa só naquilo, você tem que entender de gestão. Sim. Para tocar um negócio. Não adianta Sim. só a parte técnica. Não adianta. A gente vê muita gente boa, Verdade. com mão de obra boa e que não tem consegue gestão, manter. Aprender a Verdade. entender. Você tem que saber comprar, você tem que saber pagar, tem que saber Precificar. delegar, né? Porque você já chegou no momento que você não pode atender todo mundo. Sim. Tem que delegar. Tem que delegar. Hoje eu estava conversando sobre isso com a Camila, inclusive. Ela me perguntando sobre pegar uma aluna que está mais apta e treinar ela melhor para, de repente, estar atendendo junto comigo. A gente conversa sobre isso bastante. Camila é uma parceirona minha aí de trabalho. Ali, a Eika, ela tá fazendo uma pergunta. Tá, fala sobre procedimentos de clareamento na pele, principalmente para quem tem manchinhas de sol e rosácea. É isso aí. Muito interessante a pergunta. Lá a gente aborda bastante essa parte de estética facial, né? E aí trabalha tanto com a limpeza de pele, que é um procedimento mais abrangente para todo mundo, quanto com esses tratamentos específicos, tratamento de acne, tratamento de melasma, tratamento de rosácea. E aí a gente vai fazer esse protocolo individualizado de acordo com a necessidade de cada cliente. Mas o que é rosácea? Eu sei que é alguma coisa rosa, mas o que? Rosácea, normalmente pessoas de pele bem clara têm uma sensibilidade a mais nas bochechas. Mas isso não é fofo, não é maneiro, não? É como se tivesse de blush. Ah, eu acho legal, cara. Tá, você tá lembrando da maquiagem que a pessoa faz. Não precisa, já vem de fábrica. E aí, quando pega muito sol ou quando tá ar-condicionado muito forte, a pessoa acaba ficando muito vermelha. Ou quando toma alguma bebida alcoólica. Só que isso arde muito, incomoda, dependendo do produto que usar, queima a pele. Então, tem todo um tratamento para acalmar essa pele. E tem também, tem mulheres que eu percebo assim, mais na área aqui da testa, né? Dá umas manchinhas, assim. Principalmente Isso. mulher muito branca, assim. Isso. Aí, da parte de manchinha, a gente tem desde manchinha de acne, né? Que às vezes dá uma espinha e fica aquela manchinha ali. Ou a gente tem os melasmas, que são manchas maiores, que às vezes acontecem na gestação, às vezes acontece por conta do sol. Tem vários fatores aí que pode ocasionar um melasma. Aí o meu amigo Rangel, da Mr. Rangel Barbearia, dando boa noite a gente. O melhor podcast da região. É o melhor podcast do Parque Aurora. Isso, Das quartas-feiras. Das quartas-feiras. Das 20 ou maior. eu acho que cara. Pelo menos isso. Valeu, Rangel, sempre acompanhando a gente aí. Que é da área de beleza também, né? É da área de beleza. A gente fala muito essa questão da evolução da barbearia também, né? Inclusive, eu tenho alunos barbeiros Ah, que legal. que fizeram cursos para fazer sobrancelha na barbearia. Tem até um aluno meu que vai participar do workshop agora. Masculino, no caso. Sim, sim. Ah, legal. Se o cara ficar também só no básico, só passar a máquina. Exatamente. O cara fica pra trás, né? Só em R$20, R$30. E é legal, né? Que aí ele tá se atualizando também ali. Tá se atualizando. Oferecendo um serviço mais completo. Mais completo. Que assim como corta cabelo de mulher em barbearia, pode fazer sobrancelha feminina também. Cada vez tá agregando mais, né? Como eu falei, antigamente as mulheres iam pro salão, era só aquele sofá, aquela revistinha de fofoca na sala e tal. Aí depois tinha que ir pra outro profissional fazer a maquiagem. Aí já era outro que fazia a unha. Às vezes tinha até uma manicure, mas tinha que ir em vários lugares. Agora não, vai num lugar só e resolve várias coisas. É verdade. Né? Hoje tempo é dinheiro, meu amigo. É tudo corrido. E cliente gosta de chegar num lugar e ter já ali vários serviços para ela já sair dali praticamente pronta. Aí o Maria Vitória Barcelos, boa noite. Resistência Goitacá. Resistência Goitacá. Olha, eu não conhecia, mas vou me aprofundar mais sobre isso. Você estava falando sobre estética e sabe que eu nunca fiz limpeza de pele, sou doido de fazer. Tenho curiosidade de saber como vontade de fazer.
Vamos fazer. Só não pode reclamar. Mas aí que tá. Ah, pronto. Eu já sei que Esse negócio não pode reclamar porque deve doer. É porque homem é mais sensível, né? tira quantas camadas da pele. Não dói, não. Vamos fazer, que aí você vai tirar suas próprias conclusões. Vai lá, Ricardo, fazer também. Leva a esposa pra fazer também. Eu sou mais velho, eu acho que tem mais coisa pra fazer. É igual aquele carro. Mas a limpeza... Tem mais coisas pra tirar aí, né? Tem, meu Deus do céu. A limpeza de pele é interessante, pessoal. Uma semana lá no estúdio. Porque ela ajuda a controlar essa oleosidade natural que a gente tem na pele, né? Aqui no Brasil, as peles tendem a ser mais oleosas. E aí, o indicado da limpeza de pele é fazer mensalmente. Nossa! 45 anos, nunca fiz. É mensal. Tá atrasado, ó. Nossa senhora. Alguns meses aí atrasado. Vou ficar uma semana no estúdio lá. Tirando só cravo. Mas a gente fala com a cliente que se não conseguir manter mensalmente, dá para fazer de 2 em 2 meses. Tem todo o protocolo que a gente indica do home care, né? Que é muito importante. O que é isso? É você cuidar dessa pele em casa também. Porque às vezes não adianta você fazer a limpeza de pele e não usa um protetor, não usa um sabonete, um hidratante. Querer cuidar só no salão, né? Quando a gente faz um tratamento voltado para acne ou para manchas, já tem todo um protocolo específico que aí vai ativar ainda mais o resultado daquele tratamento. Ela usando em casa aqueles produtos. A única coisa que a gente faz em casa é ficar espremendo o cravo, né? Que não pode, que mancha a pele, tá vendo? Aí, fazendo tudo errado. Tá vendo só? Vai lá fazer limpeza de pele, Cris. Vou lá. Eu tenho medo, rapaz, esse negócio vai doer, cara. Vai doer não. Ela tem uma pele bonita, né? Mas ela tem que ter o cartão de visita. Limpinha, né, cara? Mas aqui, eu sou a prova viva de que é difícil, tá? Porque eu sou medrosa pra fazer limpeza de pele, sobrancelha. Sério? É sério. Tirar um pelinho e descer uma lágrima, é certinho. Eu torturo os outros, mas eu sei como é que é. Para de sentir, né? Nossa, eu tenho o maior medo dessas coisas, cara. Não é brincadeira, não. Quando eu vou ao dentista, eu já chego estressado, cara. Aí eu fico na sala, né? Geralmente eu vou com minha esposa. Aí fico na sala de espera. Vai você primeiro. Aí quando ela me chama, aí a doutora fala assim: o negócio é o seguinte. Na hora que doer, você levanta o braço. Mas eu nem comecei, já tá doendo. Eu posso ir embora. Doeu só de entrar na sala. Aí um dia eu tava lá, ela mexendo no dente e tal, falou, chamou o ajudante, pega a broca de cimento. Eu falei, que isso? Aí, não, é cimento do dente. Eu me apavorei, cara. Negócio de cimento, broca de cimento, cara. Nossa, muito medo. Mas eu vou tentar fazer essa limpeza. Meu Deus do céu. Vai ser um alívio, né? A quantidade que vai sair. Eu acho que eu vou perder uns 3 quilos, cara. Vai ser uma tá vendo? Só benefício. Já vai ajudar, né? Fica mais leve. Teve algum caso, assim, claro que você não vai revelar nome, assim, inusitado, de pessoa que de repente fugiu, saiu correndo, alguma coisa assim, ou quase fez isso? Teve um caso curioso de um rapaz que eu fui fazer limpeza de pele nele. Ele nunca tinha feito. Aí ele foi fazer. Quando eu comecei fazendo, ele tava ali, você via que ele tava sentindo um incômodo ali. No final ele falou assim, nunca mais, minha mulher que inventou isso. Acho que ela tava com raiva de mim. Era assim. Isso mostra que dói, tá? Mas mulher normalmente fica tranquila, entendeu? Mulher tem parto, Camila. Isso que é pior do que isso. A mulher pare. A gente não aguenta isso, não. Homem bicho fraco, pô. Homem bicho fraco. Homem bicho fraco. Dá uma gripezinha, ai, não tô aguentando mais. Quase morre, né? Homem bicho fraco e bobo. Humberto Gessinger, ele sempre diz, né, que mulher é Ferrari e homem é Jeep. É aquele Jeep antigo, não é esse novo, não. Homem é Jeep, é bicho bobo, cheio de defeito. O que acontece às vezes também é tipo assim, a limpeza de pele, só a limpeza, ela pode ser recomendada a partir de 13, 14 anos. Tem adolescente que às vezes tem uma pele muito oleosa, já tem acne. Espinhas, Só que aí tudo depende também da resistência desse adolescente e do querer dele.
Eu falo muito assim, às vezes chega a mãe e pergunta, meu filho pode fazer, minha filha pode fazer? Pode fazer. Só que normalmente se isso for uma coisa que incomode ele vai fazer. Mas se ele não se incomoda e a mãe que quer que ele faça, ele pode não aguentar fazer. É que tem um adolescente que sofre bastante no negócio de espinha, né? Graças a Deus eu sofri pouco com isso, mas tem gente que tem casos severos, né? Nossa, e nesse caso, eu costumo recomendar começar a tratar em casa. Se a criança ainda é muito nova e já está dando sinais de uma pele oleosa, começa com um sabonete específico, com um hidratante específico, com um protetor, que aí quando ela tiver mais velha um pouco, então você começa a tratar essa pele numa profissional. E essa questão de pele tem alguma diferença, assim, de cor de pele? Assim, o tratamento é diferente de um para outro? Depende do tratamento para quê. Por exemplo, se uma pele tem melasma, a gente tem que tratar essa pele de forma mais superficial, porque o melasma, se você agride muito, ele dá efeito rebote, que é o que a gente fala que a mancha piora. E normalmente pele negra já tem melanina. Então, se você faz um procedimento muito profundo e aquela pele, por já ter uma quantidade de melanina, a chance de manchar é maior. Então, o tratamento precisa ser mais delicado. Realmente, o tratamento, vocês passam algum tipo de medicamento, pomada? A gente, para fazer, tem um produto específico. Se for um tratamento de mancha, a gente vai usar um clareador. Se for um tratamento para acne, a gente vai usar algum produto secativo. Aí depende da indicação. E não pode, por exemplo, numa questão de limpeza de pele, não pode dar uma anestesia geral, não? Acordar só depois? Só local, só no rosto. Olha, já teve cliente que perguntou. Viu? Eu pergunto. Uma coisa pra deixar dormente. Dá logo um sossega-leão, só acorda quando estiver pronto. Geral não. Atrapalhar. Geral não, mas local eu já testei, mas infelizmente não resolve. A limpeza é profunda. Profunda. Eu tinha uma colega, não tem, que ela tá viva ainda, mas tá longe. Ela. Como é que é o nome do procedimento que ela dizia que doía muito? É drenagem linfática. Que ela diz que dói pra caramba. Eu não sei nem o que é isso, mas ela diz que dói. A parte corporal a gente tem a drenagem, a modeladora e a relaxante, né? Normalmente a drenagem não é indicado doer, porque ela é só pra desinchar. A modeladora já dá uma apertadinha e já pode já não é pra relaxar, ser mais dolorido um pouquinho. Mesmo. Isso aí. Pra espremer a gordura. Que é tipo a massagem. Tem a massagem que é pra colocar tudo no lugar. É isso aí. Porrada, e tem que é mais pra relaxar. Pra relaxar. Trabalha com massagem lá também? Hoje em dia, não mais. Já trabalhei com essa parte corporal. Tava até falando com o Ricardo antes da gente começar, que normalmente quando a gente se forma na estética, é muito comum a esteticista migrar ou para facial ou para corporal. Aí, no meu caso, eu me identifiquei mais com o facial. A ramificação, né? É porque eu acho que tudo no rosto é mais delicado, né, cara? Ali... Não que o corpo não seja, mas o rosto... É a moldura, né? E o trabalho manual do corporal também é bem cansativo, é bem desgastante. Inclusive, são profissionais que são pouco reconhecidas, né, nessa parte de massagem. E é bem cansativo. Porque você tem uma troca. Isso é bem interessante, que toda pessoa que trabalha com a parte corporal, você tem uma troca com o seu paciente. Às vezes ele chega ali com uma energia pesada e durante aquela massagem, principalmente se for uma relaxante, você absorve muito aquilo e ele sai mais leve. Isso não é muito bom, não. Isso acontece muito. Pro profissional não é bom. Eu, assim, nunca fiz assim mesmo profissionalmente, mas deve ser uma parada bem... Que tipo assim... Eu nunca fiz, como eu disse, né? Mas o sujeito cheio de problema e tal, aí deita lá na maca e a pessoa vai lá, dá umas porradas. É bom, é muito bom. Tem algumas amigas que trabalham com essa parte corporal e às vezes eu dou uma fugidinha. É muito bom. Ajuda, dá até pra dormir um pouquinho. Mas aí que tá, como que relaxa, mas o negócio é meio porrada. Pá. Aí já é a modeladora. Tá. A relaxante não é muito porrada. Não, a relaxante é só massagem mesmo. Botar a musculatura no lugar. Tá.
Tem uma que tem negócio de pedra quente, né, cara? É bom, muito bom. Tem que estar na temperatura certinha. Isso senão queima. Queimou aqui. Queima mesmo. Mas é muito bom, relaxa pra caramba. Mas você que trabalha, às vezes, trabalha em pé há muito tempo. É Sim. verdade, é verdade. Tava até falando com a mamãe ali que tá uma coluna aqui, ó, tá doendo. Inclusive Olha. o nosso amigo Rangel, né? O barbeiro Rangel, nosso parceiro aí, ele falou dessa questão de ficar em pé. A E postura. Quando ele começou na profissão, falaram para ele, ó, prepara para ficar em pé. Sim. Então a gente fica o dia inteiro numa posição, às vezes, E eu no nunca final do parei pra dia. pensar nisso, que o barbeiro ele não senta Não quase. senta. A mão também, esforço, É verdade, fazendo o mesmo verdade. movimento o dia Mesmo inteiro. movimento. Sim. Não é fácil não parece, mas aí que eu parei pra pensar, cara, ele fica o dia inteiro no salão, não senta, que se for o movimento o tempo todo, Principalmente final de ano, né? Aquela correria, aí você trabalha dobrado. é final de Não ano. tem hora pra comer, não tem hora pra nada. Nossa, o seu 24 de dezembro deve ser bem agitado. Bem agitado. Dezembro inteiro é bem agitado. Nossa. Dá vontade de dormir já lá no estúdio, na Tem maca. festa de confraternização de empresa, né? Direto, Todo mundo quer ficar bonito. É verdade. E maio, muita gente casa em maio, né? É verdade. Maio tem mês das mães também. Mães e noivas, E noivas. Deixa a velha bonita, leva lá, vamos lá, dá uma recalchutada. Esse mês eu botei umas promoções lá pro Dia das Mães. Aí teve um monte de cliente que levou as mamães lá. Eu sigo muito você, né? Você e a Camila, vocês estão sempre focadas nessas questões de promoções, né? Eu acho muito legal isso. É a questão da gestão. Porque às vezes, a gente conversou isso hoje, eu e a Camila, às vezes a parte de mão de obra é cansativo, mas é o menos cansativo. Verdade. Às vezes o dia que a gente não atende, a gente não tá no estúdio, a gente tá organizando tanta coisa, a gente tá pensando tanta coisa pra semana, fazendo agenda, respondendo cliente, aí tem uma ideia de uma promoção, de alguma coisa, que se torna mais cansativo do que verdadeiramente atender. Administrativo também não é fácil, né? Às vezes Não, a pessoa não, acha que não. só trabalha quando você tá ali no salão. Não. A gente trabalha quase que até dormindo. Levando trabalho pra casa. É verdade. E tipo assim, você não pode ter medo de passar o seu conhecimento, né? Porque você tem que ter segurança, passar o seu conhecimento para você poder delegar, porque se você também não passar direito o conhecimento, a pessoa que trabalha com você vai queimar seu filme. Exatamente. Perguntar da onde que veio esse estalo você de, além de trabalhar, você começar a dar workshop, começar a dar curso, aplicar seu conhecimento, passar seu conhecimento para outras pessoas. Quando eu comecei a trabalhar por conta própria, porque primeiro eu trabalhei em um estúdio, depois trabalhei em outro, aí depois fui abrir por conta própria. Eu comecei tendo pessoas me perguntando se eu não dava curso de sobrancelha, se eu não dava curso de depilação. E aí eu comecei a pensar na possibilidade, pesquisei como que tem que ser, questão de contrato, questão de programação, tudo isso. E aí montei o primeiro curso. E a procura foi instantânea. E aquilo foi crescendo. Uma ideia de 2 alunos passou para 3. Daqui a pouco eu estava dando curso com 6. Aí, às vezes, a gente dá curso VIP também, que é individual. E eu falo muito isso, que é muito importante você passar o que você sabe. Porque você tem que ter essa segurança de que tem que ter profissional bom no mercado. E eu tenho muitas alunas hoje que, às vezes, quando eu não posso atender, eu indico a cliente para alguma aluna minha. Tenho uma aluna específica que ela é muito boa. Então, assim, você tem que confiar em quem você está treinando. Para se você amanhã não puder atender, você ter quem indicar seus clientes. Aí, se querendo ou não, leva o seu nome, né? Eu vou perguntar com quem você aprendeu. Pô, aprendi com Tamires. E é o legado que a gente vai deixar, né? Porque é aquela história. Há um tempo atrás aí, eu tinha um carro velho, né? Continuo tendo, mas esse era mais velho ainda. E eu levei numa oficina, assim, de um cara muito conhecido na cidade, o eletricista. E fizeram um serviço muito ruim no carro. Entendeu? E eu sei que não foi ele que fez, foi um funcionário dele que fez, mas o nome é da oficina. Sim. E eu nunca mais levei lá. Exatamente. Entendeu? Essa é uma dificuldade de delegar também. É você entender que alguém vai ter aquele cuidado que você tem com o seu nome, com a sua marca, com seus clientes. Às vezes um cliente que está comigo há 5, 7 anos, será que aquela pessoa que está trabalhando ali vai ter esse cuidado? É verdade. Isso tem que ser muito bem analisado. Então você tem que ter o cuidado, não é que você vai ficar segurando, mas passar para uma pessoa que não vai te deixar em situação difícil. Exatamente. Que você possa... O dia que você não estiver no estúdio, você sabe que aquela pessoa vai te representar bem. É o cuidado na hora de escolher seus parceiros, né, de trabalho. Não, isso é Verdade. sério, porque é o seu nome que está ali. Sim. Independente de quem fez. E, por outro lado, você tem que pensar no seu negócio, gerir o seu negócio, e você está gerindo outros negócios, porque você está dando workshop. Exatamente. Então não é fácil, não.
Não é, não. Inclusive, esse workshop, meu filho, deixou mais uns cabelos brancos aqui do que já tinha. Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Fluiu. Tudo está encaminhado. Porque quanto antes você organiza, mais tranquilo você fica quando tá próximo. E vai ser um sucesso. Não, já é. Isso aí. E eu fico feliz que são as meninas jovens, né, cara? É legal, entendeu? A Camila fez 25 anos esses dias. Sim. Caramba. Entendeu? Eu com 25 anos. Meu Deus, eu só queria zoar. A dona Júnia sabe o que você tava fazendo, né, com 25 anos. Rapaz, com 25 eu já tava mais tranquilo. Meu problema foi até os 24. Dos 25 diante eu fiquei susto. Aí eu fiquei mais tranquilo. Dei bastante trabalho nessa fase, mas ali dos 16 até os 24, com aquele cabelo igual um doido, entendeu? Mas pô, fiquei tranquilo. Hoje eu sou esse santo que você conhece. Essa parte da estética é interessante também, porque quando você forma uma profissional e ela trabalha com a agenda dela, ela tem mais essa flexibilidade. Às vezes ela tem um filho pequeno, às vezes ela tá, né, naquela correria do dia a dia, tem que dar conta de uma coisa, tem que dar conta de outra. Então ela consegue fazer a agenda dela. Isso é muito bom. Fica mais flexível. E é aquela coisa, né? Você ali entregando o seu nome a ela, né? E você também não pode ter medo dela, de repente... Até pode acontecer dela abrir um outro espaço. O sol nasceu para todos. Mas o seu trabalho é o seu trabalho. Sim, Por sim. mais que ela faça bem em aba, você não pode se sentir traída com isso. Sim, exatamente. Inclusive, eu converso muito isso com a Camila, que eu quero que um dia ela tenha um estúdio só para ela. Mas tudo dentro de uma lealdade. Sim, e a gente tem essa conversa muito clara. Isso. De que eu quero que ela cresça assim como eu vou crescer. Só que a gente precisa ser sincero uma com a outra, assim como as alunas que são formadas, né? Algumas trabalham para outros salões, mas querem ter o seu próprio negócio. Eu acho assim, a lealdade, porque eu trabalhei numa empresa que era um curso de informática. Eu dava aula de informática e entrou uma menina lá também para dar aula. Com o passar do tempo, ela começou a ver sala, começou a comprar uns computadorzinhos, começou a montar um curso para ela. Só que o que ela começou a fazer? Ela dando aula na empresa, ela começou falando, eu tô montando o curso aí que vai ser mais barato. Dentro... Aí é desleal, né, cara? Aí é sacanagem, né? Não deu certo. Tanto que ela não teve o curso. Começou errado. Mas acontece. Tem que ter a lealdade. Sim, senão não vai dar certo. Entendeu? Se não botar o pé e Deus na frente, não vai dar certo. Não adianta. Você não pode impedir que ela cresça, mas tudo dentro de uma lealdade, jogo Sim. aberto. Tamires, eu tô querendo abrir meu próprio negócio e eu tenho certeza que você não vai se opor, você vai... Você é a primeira a apoiar ela. Seja, entendeu? Feliz, que tenha sucesso, mas sem facada. Inclusive, ela comentou que tem vontade de aprender a fazer sobrancelha. Ela vai no workshop e ela tá sempre rente comigo lá, tudo que a gente tá fazendo. E falei com ela que eu vou ensinar ela, que o dia que ela quiser voar, ela vai estar apta também a trabalhar com sobrancelha. Isso é uma posição de segurança da sua parte, né? Que você sabe que o seu talento ninguém vai tirar. Você passando o que você sabe, você não tá deixando de saber. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquela pessoa vai ser grata a você e tal. Existe pessoas que fazem isso. De repente, aprende com a Tamires, aí chega lá, eu sou melhor do que ela e tal. Mas tem que saber lidar com isso, cara, que vai acontecer. Tem que saber lidar. E a gente aprende muito quando a gente ensina. O conteúdo que você sabe fixa muito melhor pra você quando você repassa ele. É verdade. Às vezes uma coisa real. até que você, de repente... meio que esqueceu, você, caramba, aí você ensina. Você relembra, você pesquisa mais para poder estar ensinando. É muito importante, entendeu? Eu tenho dificuldade com competição. Eu não... eu sei que você... eu não consigo conviver bem com isso, entendeu? Porque... não é saudável isso. Não é saudável, vezes, Ricardo. O meu adversário... Foi uma criança que não dividia brinquedo. Não, eu odeio o adversário, eu quero...
dar porrada no adversário não é legal. Vou dizer Clodovil, eu quero que ele faleça. Por aí, cara, por aí. Mas a idade já tá quebrando bastante isso. Tá quebrando bastante. Eu já quase perdi muitos amigos por causa disso, entendeu? De querer competir, de repente ele ter uma visibilidade maior e ficar puto com aquilo e falar um monte de besteira, entendeu? Mas ainda tem um pouquinho. Eu acho que até os 60 eu aprendo. 100%. Você aprende. Eu aprendo. Mas melhorei bastante. Mas é importante a gente olhar para o outro e ficar feliz. Sim. Sim. E é um trabalho nosso, interno, da gente conseguir ficar feliz pela conquista do outro sem aquilo afetar a gente. É um exercício que a gente tem É um que fazer, exercício. né? Porque tem aquela questão, né? O cara fica feliz, mas de repente o cara não quer que o outro cresça mais que ele. E às vezes pode acontecer. Pode acontecer. Aí você tem que saber lidar com isso. Sem hipocrisia, tem que falar, cara, o cara foi mais longe que eu, e aí? Eu tava vendo um vídeo ontem sobre isso, uma pessoa que ministra cursos falando que ela tem uma aluna que ela cresceu mais e que às vezes traz novidades para ela. Isso aí é bacana. entra a humildade, né? A Sim. humildade que às vezes me falta um pouco. Aí existe, né? Caso, né? Que o aluno supera o mestre, né? Não, isso Sim. acontece direto. Eu tava vendo um vídeo do Herbert Viana, que a mãe colocou ele na aula de violão. Aí disse que chegou um dia, o professor virou pra mãe do Herbert e falou: precisamos conversar sobre a aula do seu filho de violão. Ela, o quê? Ele não tá aprendendo? Ele, não. Ele tá melhor do que eu. E eu não consigo, eu não posso mais dar aula pra ele, que agora é ele que tá me ensinando alguns tons, entendeu? Alguns acordes. Entendeu? Ele passou o professor. E o professor falou: não tem como ensinar mais pra ele, que ele tá melhor do que eu. Tem aluno que pega mais rápido. Sim. Você acha que vai demorar mais para ela pegar e logo de cara ela já Aptidão já, né? Pra já coisa. aprende. Porque às vezes o cara já tem aquilo no DNA, né, cara? Aí falta só mesmo o empurrão. Aí é difícil segurar. Verdade. Eu achei interessante ela falando, né? Como que as coisas foram fluindo pra você, né? Você meio que, sem planejar muito, entrar nessa área, as coisas Exatamente, foram acontecendo. E às vezes não dá certo para um lado e a gente não entende por quê. Não entende na hora. Lá na frente a gente vai entender que é verdade. porque os planos eram outros. Outros, com certeza. Nós conversamos aqui com um rapaz, ele é fisioterapeuta, entendeu? E ele se especializou em idosos. Inclusive, ele cuida do meu sogro e o cara é bom. O cara é bom. Ele faz milagre, o cara. E ele começou fazendo engenharia mecânica. Olha só, Nada a ver. Porque ele queria simplesmente ter um 3º grau. Ele queria ter uma faculdade, uma formação. Aí chegou num ponto que falou: cara, eu vou fazer fisioterapia. Olha só, profissional que alguma coisa acendeu uma luz ali. Cara, ele faz assim um vídeo de antes e depois. Eu vi esses dias o antes de uma senhora, o depois. Eu não acreditei quando vi aquilo. A mulher dançando, a mulher nem andava. O cara é fera. O cara é fera. O Dr. Wanderson, né? Tá onde devia estar. Ele... Já foi um sinalizado ali que falta 1 minuto pra encerrar. Mas já? Caraca, rapidinho. Voou. Não, agora há pouco tava em 5, já tá em 1. Cara, esse relógio seu tá viciado. Botou no 2x ali o relógio tá dele. 2x. Então, faltando um minutinho aí, deixar as considerações finais, né? Falar também do workshop, deixar as considerações finais com a Tamires. Queria agradecer a vocês pelo convite, o Ricardo, o Cris. Muito bom estar aqui falando um pouco mais sobre esse mundo da estética, que está crescendo muito a cada dia. Para algumas pessoas ainda é um mistério, né? É um mistério. Tem gente que fala: mas você só faz sobrancelha, só tira pelinho. Mas está crescendo muito a profissão. Sobre o workshop, né? A gente tem algumas vagas ainda, mas já está encerrando. Corre, faz sua inscrição. E é isso. Agradecer a todo mundo que está assistindo. E uma boa noite a todo mundo. Não, eu que agradeço, né? E espero que podemos ter aí outras participações da Tamires aqui conosco. Um dia, né, de repente, ela e a Camila juntas. Isso, boa ideia. Vai ser bem legal. E até quarta, se Deus quiser. Quarta-feira que vem, né, Cris? Tem feriado, né? Quarta-feira mesmo. Chega de feriado. Chega de feriado, amigo. Eu sei que você gosta de feriado, mas quarta-feira estaremos de volta. Valeu!